Quero falar agora sobre Hernan Crespo, informação exclusiva. O Crespo corre algum risco de demissão? Fiquei com essa pulga atrás da orelha depois de o argentino, nas duas últimas coletivas, afirmar ou colocar em dúvida a sua permanência para 2026. E me chamou ainda mais a atenção quando ele adotou esse discurso, mesmo depois da vitória por 2-0 contra o Bahia no último sábado no Morumbi. São Paulo vinha de uma sequência de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Só para lembrar que o Crespo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. Posso assegurar que não há nenhum plano da diretoria em dispensar o treinador, a menos que o São Paulo continue com uma grande campanha catastrófica daqui até o fim da temporada. Se a campanha for razoável para boa, ainda que o São Paulo não vá para a Libertadores, a tendência é que o Crespo fique. Percepção dos dirigentes é de que o Crespo tem o elenco na mão, só precisa de uma maneira ou outra ser um pouco mais enérgico nas cobranças. E essa postura já tem mudado, o que faz com que o Crespo esteja garantido para a próxima temporada. Importante registrar também que o Crespo se arrependeu de ter colocado em dúvida a sua permanência depois da vitória contra o Bahia para 2026 e conversou com dirigentes do São Paulo afirmando: pessoal, errei a mão, não vou mais falar sobre o tema, não tem porquê. E diante desse cenário, o São Paulo vai se ajustando para tentar buscar classificação. Próximo jogo bem importante, contra o Vasco da Gama, adversário direto na briga por vaga em Libertadores. O jogo é em São Januário. Vale a lembrança de que no jogo do turno o Vasco passeou em cima do tricolor no Morumbi. Hora de falar sobre o São Paulo. Há alguma chance de o atacante Eric, que pertence ao tricolor, mas está emprestado ao Vitória, retornar ao São Paulo em 2026? Vale a lembrança de que esse empréstimo se encerra em 31 de dezembro. O Vitória pagou R$1 milhão pelo empréstimo e se comprometeu a pagar 100% dos salários. O time baiano ainda não tomou uma posição sobre a possibilidade da compra em definitivo. Isso vai estar muito associado à permanência do Vitória na primeira divisão. Se o Vitória permanecer, existe uma chance real de proposta para aquisição do atleta. Se o time cair para a segunda divisão, o Vitória não terá condições de fazer uma oferta para compra. Quero registrar também que, de acordo com o staff do Eric, alguns movimentos de clubes brasileiros já começou. Esses times teriam demonstrado o interesse de pegá-lo por empréstimo. O São Paulo não tem a intenção de utilizar o Eric em 2026. Isso já está meio decidido internamente. O São Paulo entende que o atacante de 27 anos de idade é inferior aos atletas que o São Paulo já tem no seu elenco. Até por isso, a prioridade no momento no São Paulo é encontrar alguém que tope comprar. Desde que o Eric se mudou para o Vitória, foram 30 partidas com 3 gols e 5 assistências. Queria só registrar outros jogadores do São Paulo emprestados. Galopo emprestado ao River Plate será comprado. Rodrigo Nestor emprestado ao Bahia, tudo para ser comprado. Tem também João Moreira no Porto, Jandrei no Juventude e Ibali, que foi jogar no Retrô. Nenhum desses três faz parte dos planos do São Paulo para 2026. Quero falar agora sobre o São Paulo, reunião importante marcada pelo tricolor para a próxima semana. Nesse encontro, com as presenças do presidente Júlio Casares, de Carlos Belmonte, Rui Costa, Márcio Carlomagno, novo homem forte do futebol do tricolor, Hernan Crespo e Muricy Ramalho, São Paulo pretende começar a planejar o 2026. Jogadores que ficam, jogadores que saem, renovações de contrato, reforços e quanto o São Paulo vai poder gastar e quanto o São Paulo terá de economizar. Já é certo que o tricolor precisará baixar sua folha salarial. Hoje, cifras gastas pelo departamento de futebol são incompatíveis com a arrecadação. Diante disso, dá para adiantar que 4 dos atletas cujos contratos se encerram em dezembro devem ir embora. O Luiz Gustavo, volante que custa R$700 mil por mês, só fica se terminar a temporada jogando e aceitar uma enorme redução salarial. Rigoni, Dineno e Leandro não devem permanecer. O Rigoni, inclusive, só teria seu contrato renovado se nos 9 jogos que faltam ele conseguisse em todas as partidas disputar pelo menos 45 minutos. Dessa maneira, o contrato seria renovado de forma automática. Improvável que isso aconteça. Desde que foi contratado, o Rigoni só conseguiu disputar em 3 partidas com pelo menos 45 minutos. O Dineno, que já não havia agradado ao Crespo, acaba de passar por uma artroscopia e talvez nem jogue mais nessa temporada. O Leandro é terceiro goleiro e já está fora dos planos. Queria contar também que Rodriguinho, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, vai ser tema dessa reunião. E aí, vale a pena ou não renovar o contrato do jogador? A primeira proposta feita pelo São Paulo já foi recusada pelo staff do atleta. Luciano segue com seu futuro indefinido. E o encontro vai servir também para que o São Paulo tenha uma opinião formada. O que eu tenho escutado é que se vier uma proposta, especialmente da Arábia Saudita, com cifras razoáveis, o negócio deve acontecer.
Em relação a reforços, esse encontro da próxima semana também vai debater as posições mais carentes e quanto o São Paulo vai poder gastar. Queria destacar ainda que Negrutti, volante da base, deve receber mais minutos no São Paulo de 2026. E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira, São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols, atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala. Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante. Hora de falar sobre o São Paulo, que quebrou uma longa e péssima série de 7 derrotas em 8 jogos. Na noite desse sábado, no Morumbi vazio, o São Paulo fez 2-0 no Bahia. Além de colocar fim a essa série ruim de resultados, São Paulo volta a brigar pela classificação para a Libertadores da América de 2026. O resultado teve participação direta de Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e foi homenageado pelos 100 gols marcados. Depois da partida, o Luciano se mostrou incomodado com perseguições da torcida e com ameaças de alguns são paulinos em relação a seus familiares. Para completar, queria destacar que Hernan Crespo, mais uma vez, colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo em 2026. E o que chama a atenção é o fato de o argentino ter contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. A entrevista coletiva do Crespo teve a seguinte frase, abre aspas. Só para contextualizar, ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares. O Júlio afirmou que Oscar, Lucas Moura e Luciano formarão o tripé do time para a próxima temporada. A resposta, abre aspas, não vou falar nunca a minha opinião quando o presidente opinar, por respeito. E quando finalizar o ano, aí a gente pode opinar. Não sabemos nem se eu fico. Espero que sim, mas não sei. Confesso que não entendo o porquê de toda vez, já é a segunda vez consecutiva, que o Crespo coloca em dúvida a sua permanência. Em momento algum ouvi alguém do departamento de futebol ou da diretoria questionar a possibilidade de uma demissão do Crespo. Mas quando ele a todo momento coloca em dúvida a sua permanência, pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Aguardemos e fiquemos atentos. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.